Leiamos juntos, irmãos. 2 Timóteo, a minha Bíblia passou aqui, só um minuto. Agora sim. Leiamos juntos. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Martinho Lutero, a gente está falando da reforma, né? Ao estudar a epístola aos Romanos, especialmente Romanos capítulo 1, versículo 17, foi confrontado com a frase, o justo viverá pela fé. Esse versículo abriu seus olhos para o evangelho da graça. Ele descobriu que a salvação não é conquistada por obras, mas recebida pela fé em Cristo Jesus, sermão da semana passada. O impacto foi tão grande que iniciou o que nós chamamos de Reforma Protestante, devolvendo a Bíblia ao centro da fé cristã. A palavra falou e a igreja reviveu. A história da igreja mostra um padrão muito claro. Sempre que a Bíblia, sempre que a palavra é silenciada, o povo de Deus adoece. Mas quando a palavra é proclamada, o povo revive. Nos tempos do Antigo Testamento, quando os reis de Israel se afastavam da lei, o povo mergulhava em idolatria, confusão. Mas quando alguém encontrava o livro da lei, e um relato bíblico, por exemplo, de 2 Reis, esquecido no templo, como nos dias de Josias, o lia diante do povo, havia quebrantamento, havia lágrimas, havia reforma espiritual. E o mesmo aconteceu séculos depois, quando Lutero abriu sua Bíblia em Romanos e se deparou com a verdade, o justo viverá pela fé. Aquele versículo foi como fogo aceso num campo seco. A palavra falou e a igreja, que estava morta sob o peso da tradição humana, voltou a viver. Hoje, nós vivemos um tempo diferente, mas com o mesmo perigo, irmãos. Temos Bíblias em todos os formatos, impressas, digitais, em áudio. Você tem na sua casa mais de uma Bíblia, provavelmente, de papel. Você carrega a sua Bíblia no celular. Hoje tem a Bíblia de todo jeito. Mas a palavra muitas vezes está fechada nos corações. Não adianta ter 10 Bíblias em casa e não dar valor a elas. Não adianta ter a Bíblia no celular e ter a alegria de dizer, eu levo a Bíblia para todo lugar comigo, hoje, facilmente. E não valorizar a Bíblia. A indiferença à Bíblia é um dos maiores sinais de fraqueza espiritual da igreja moderna. As igrejas estão cheias de entretenimento e não de Bíblia. As igrejas estão cheias de pessoas buscando diversão, entretenimento. Aquele momento de pular um pouquinho. Aquele momento de extravasar a alegria no culto. Tem gente que fala que presbiteriano não tem alegria. Não concordo. Nós temos alegria. Só que nós cultuamos com ordem e decência. Focados na palavra. Misericórdia. Mas o fato é que nós precisamos viver debaixo da palavra de Deus. A nossa igreja precisa ser regida pela Bíblia e não pelos modismos, não pela diversão. Por isso as palavras de Paulo a Timóteo são extremamente atuais. O apóstolo preso, idoso, cansado, escreve sua última carta. E ele não fala de estratégias.
Ele não fala de métodos. Ele não fala de parede preta. Ele não fala de luzes no culto. Ele não fala de fumaça. Ele não fala de saltos. Ele fala da palavra. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, Timóteo, quando tudo falhar, quando os tempos forem maus, quando a apostasia crescer, quando o mundo zombar da igreja, permanece na palavra. Porque quando a palavra fala, a igreja vive. William Tyndale, o tradutor que deu a Bíblia ao povo, século XVI, na Inglaterra. William acreditava que todo cristão deveria ter acesso à Bíblia em sua própria língua. Na época, a igreja proibia traduções e mantinha o texto apenas em latim. William traduziu o Novo Testamento para o inglês. Fugiu de país em país, sendo perseguido. Em 1536 foi preso, executado, mas as suas últimas palavras foram: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Poucos anos depois, o rei Henrique VIII autorizou a publicação da Bíblia em inglês, em grande parte baseada na tradução que William havia feito. A palavra falou, e uma nação inteira teve acesso à voz de Deus. John Newton, o capitão, foi transformado pela graça, século XVIII, também Inglaterra. John Newton era traficante de escravos e vivia mergulhado no pecado e na violência. Após quase morrer em uma tempestade no mar, começou a ler o Novo Testamento. A palavra o confrontou e o levou ao arrependimento. Ele abandonou o tráfico, tornou-se pastor e escreveu o hino Amazing Grace. Aquele hino, eu não sei cantar em português. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. É por aí. Depois pesquisa, tem a versão em português, que é muito bonita. Não sei cantar em português. Achei que a Dai sabia. Até coloquei para ela cantar no culto hoje, mas ela também não sabia, só sabia em inglês. A gente precisa aprender em português, essa música. Um hino lindo, cantado hoje, mas que veio de um homem transformado pela palavra. Mary Jones, a menina que caminhou 42 quilômetros por uma Bíblia. 1794, país de Gales. Mary Jones, com apenas 16 anos, trabalhou por 6 anos para juntar dinheiro. 6 anos para juntar dinheiro e comprar uma Bíblia em inglês. Como não havia exemplares em sua aldeia, ela caminhou 42 quilômetros descalça até Bala, onde o pastor Thomas Charles lhe vendeu uma Bíblia. A história dessa jovem inspirou a fundação da Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, responsável por distribuir milhões de Bíblias pelo mundo. A palavra falou e o mundo recebeu o livro. Mutiny on the Balch. Nossa, que difícil isso aqui. Para quem não fala inglês, isso aqui é muito difícil. Uma ilha transformada pela Escritura. Em 1790, um grupo de marinheiros britânicos se rebelou no navio Bounty e fugiu para uma ilha isolada. Com o passar dos anos, o grupo se destruiu com violência e vícios. Apenas um homem, John Adams, sobreviveu. Um dia, ele encontrou uma Bíblia no navio abandonado e começou a lê-la.
A palavra o transformou e por meio de seu testemunho, toda a comunidade foi convertida a Cristo. Décadas depois, missionários encontraram na ilha um povo pacífico, temente a Deus e governado pelos princípios da Bíblia. Século 20. Aqui já em vários países. Muitos testemunhos vêm de prisioneiros que encontraram a salvação ao lerem a Bíblia distribuída por missionários ou capelães. Um dos casos marcantes é o de Charles Colson, ex-assessor da Casa Branca, envolvido no escândalo de Watergate, não sei falar isso aqui. E olha que eu li em casa certinho, mas quando chega aqui na frente eu esqueço tudo. O inglês eu esqueço completamente. Mas enfim, na prisão, ele leu um trecho do Evangelho de João e foi profundamente tocado. Ali se converteu e depois de libertado fundou o Prison Fellowship, um dos maiores ministérios cristãos para presidiários no mundo. Coreia do Sul, e eu já estou acabando os testemunhos. No início do século XX, a Coreia era um país devastado pela guerra e pela pobreza. Missionários levaram a Bíblia e começaram a alfabetizar o povo por meio das Escrituras. Hoje, a Coreia do Sul é uma das nações com maior número de cristãos e maior envio de missionários do mundo. O avivamento começou porque o povo passou a ler e a crer na palavra. Missionários da Wycliffe Bible Translators contém a história de um homem africano que recebeu o Novo Testamento em sua língua pela primeira vez. Ao ler, ele começou a chorar e disse: agora sei que Deus fala a minha língua. A palavra falou e o evangelho se tornou pessoal. A palavra, irmãos, sempre a palavra. Eu já vi pessoas pregarem num culto, ou fazerem todo aquele momento emocional no culto. 30, 40 pessoas indo à frente, emocionalmente movidas. E na semana seguinte estavam arrependidas de terem ido à frente da igreja. Porque não houve conversão de fato. Hoje em dia a coisa mais comum é trânsito gigantesco dentro das igrejas. O mesmo número que entra é o mesmo número que sai. Porque as pessoas não têm a Bíblia. Não estão pregando a Bíblia. E quando nós lemos em 2 Timóteo, nos versículos 14 e 15, nós encontramos a ênfase de que a palavra de Deus nos forma. A palavra de Deus forma o caráter e sustenta a fé. O que vai sustentar a tua fé, o que vai sustentar você na igreja é a palavra de Deus. Paulo lembra a Timóteo de suas raízes. Ele diz, desde a infância, sabes as sagradas letras. A ideia aqui é que desde a infância, Timóteo conhecia o Antigo Testamento. Timóteo conhecia desde muito pequeno, por causa da fé viva de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Nem todos têm o privilégio de crescer num lar cristão, não é? Eu não cresci num lar cristão, num lar convertido. Mas a verdade, irmãos, é que Timóteo, sim, tinha aprendido da sua avó Lloyd, tinha aprendido da sua mãe Eunice. E veja que interessante, o discipulado, o ensino da Bíblia, começa dentro de casa. Antes de Timóteo ser pastor, antes de ser um missionário, antes de ser um líder, ele foi um menino discipulado pela palavra. O primeiro púlpito dele foi a mesa de sua casa. Deus faz grandes coisas quando a Bíblia é aberta dentro dos nossos lares. Quantas vezes a igreja se preocupa em ter 10.000 programações, mas não ensina os crentes a lerem a Bíblia, estudarem a Bíblia e viverem a Bíblia dentro das suas casas. Se quisermos uma igreja viva amanhã, precisamos ter famílias bíblicas hoje. Paulo acrescenta,
que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus? A Bíblia não é apenas um livro de moralidade, irmãos. A Bíblia é um livro de salvação. Ela conduz à sabedoria verdadeira, e essa sabedoria tem nome: Jesus Cristo. Da primeira à última página da palavra de Deus, a Escritura aponta para Jesus. Em Gênesis, ele é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. No Êxodo, é o Cordeiro Pascal. Nos Salmos, é o pastor que guia. Nos profetas, é o Messias prometido. Nos evangelhos, é a palavra encarnada. Nas cartas apostólicas, é o Salvador exaltado. A Bíblia forma a fé porque revela Jesus. Não há verdadeira formação espiritual sem contato direto com a palavra de Deus. É ela que molda nossa mente. É ela que purifica nossos desejos. É ela que nos torna sábios para a salvação. Pais, ensinem a Bíblia aos seus filhos, desde cedo. Jovens, deixem-se formar pela palavra, não pelas redes sociais. Líderes, façam da Escritura o coração do ensino. Porque quando o povo é moldado pela palavra, a igreja se torna madura e firme. Versículo 16, vamos ler juntos. 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, juntos. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Uma das declarações mais profundas sobre si mesma. A palavra inspirada significa literalmente soprada por Deus. Paulo está dizendo, a Escritura é o resultado direto do sopro de Deus. Assim como Deus soprou nas narinas de Adão, e ele se tornou alma vivente, Deus soprou sua palavra, e ela se tornou viva para o seu povo. Isso significa que a Bíblia tem origem no próprio Deus. E ela é a autoridade absoluta sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ela não é apenas um registro religioso, é a voz viva de Deus para todas as gerações. Quando lemos a Bíblia, não estamos estudando o passado, estamos ouvindo Deus falar conosco agora. O Espírito Santo, que a inspirou, também a ilumina. Por isso, quando a palavra é lida com fé, algo acontece. O Espírito sopra vida aos corações. Quando você abre a Bíblia de manhã, lembre-se, Deus está falando com você. Quando o pregador lê o texto sagrado, não é uma introdução, é a parte mais importante do culto. É Deus falando com você. Quando a palavra é pregada, o próprio Deus visita o seu povo. Igrejas morrem quando perdem a reverência pela palavra. Ah, pastor, mas a igreja está saltitando, parece que está viva. Quando você entra de fato na igreja, nas entranhas da igreja, o povo está adoecido, porque o povo não tem a palavra de Deus na sua vida. Tem muitas igrejas que parecem vivas, mas estão mortas. O Espírito Santo não trabalha dissociado da palavra. Só há vida por meio da palavra. Versículo 16 e 17. A ênfase no final do texto.
Leiamos só o 17 juntos. A fim de que o homem de Deus propósito, irmãos. Paulo escreve e nos ensina o propósito prático da Escritura. A Bíblia não é apenas para informação, ela é para transformação. Quando eu estou aqui na frente pregando para você, eu creio de fato que Deus pode transformar a sua vida por meio da palavra. Eu não estou aqui dando uma palestra. Eu estou aqui pregando a palavra da verdade que transforma a vida e os corações. A Bíblia não é apenas um livro de informações. A Bíblia nos transforma. E olha que interessante as palavras usadas aqui. Ela é útil para ensinar, mostrar o caminho certo, as doutrinas, repreender, mostrar onde erramos. Às vezes você escuta pessoas falando com você e não se arrepende, mas quando você lê a palavra, quando você ouve um princípio da palavra, você é despertado para o seu erro, para o seu pecado, porque é isso que a Bíblia faz. Ela corrige, ela endireita o que estava torto, ela instrui na justiça, ou seja, treina o crente a viver de modo santo. Santo. Ou seja, a palavra educa a consciência. A palavra confronta o pecado e reforma os corações. Ela não é um livro que adorna prateleiras, mas que confronta e reforma o coração. E o resultado é este: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A Bíblia é suficiente para equipar o servo de Deus em tudo o que ele precisa. Não há necessidade de revelações adicionais. Não há necessidade de experiências místicas. Não há. Nós já temos a revelação de Deus. Eu não preciso que ninguém fale em nome de Deus, me trazendo qualquer revelação. Não. Eu tenho a Bíblia que norteia a minha vida. E ela é suficiente. Suficiente. A Escritura, como Calvino diz, é o óculos com o qual enxergamos o mundo. Sem ela, tudo fica embaçado. Com ela, vemos Deus a nós mesmos e a vida como realmente são. A palavra ensina. Por isso, ouça sermões com atenção e humildade. Não dorme no sermão, não. Fica atento. A palavra repreende. Aceite a correção com gratidão. Tem muita gente dura, que sai da igreja mais duro ainda, porque ouve a repreensão e não se arrepende de fato. A palavra corrige. Permita que Deus endireite o que está torto na sua vida. Você não é perfeito. Você não é melhor do que ninguém. Você é pecador, miserável e precisa ser consertado pela palavra. A palavra instrui. Pratique o que você aprendeu. Viva a justiça. Não adianta ser apenas ouvinte. É necessário ser praticante. Uma igreja que vive sob a autoridade da palavra de Deus será uma igreja madura, santa e útil no reino de Deus. Quando a palavra fala, a igreja vive. Essa verdade ecoa ao longo de toda a história bíblica. Nos dias de Esdras, quando o povo voltou do exílio e o livro da lei foi lido em público, em Neemias capítulo 8, o povo chorou e se alegrou. O avivamento começa quando o livro é aberto. O avivamento começa quando nosso coração está aberto à palavra. Nos dias de Jesus, os corações dos discípulos ardiam quando ele lhes explicava as Escrituras.
Onde está isso, pastor? Lucas 24, 32. Quando você escuta a palavra de Deus, seu coração arde? Ou você fica esperando que eu acabe rápido? Nossa, o pastor está demorando, hein? Nossa, meu Deus. Quando você lê a Bíblia, o seu coração se aquece? Ou tanto faz para você? Quando Jesus ensinava a palavra de Deus, a Bíblia diz que os corações dos discípulos se aqueciam. O coração arde ou tem que arder quando a palavra fala. Quando a reforma aconteceu, o povo estava cego pela tradição, enganado pelas indulgências. Mas quando a Bíblia foi pregada, o Espírito soprou de novo. A palavra falou. A igreja viveu. E hoje a pergunta é: a palavra ainda fala com você? Porque ela continua falando. Resta saber se você está atento à voz de Deus. Ou ela se tornou uma leitura formal para você. Ou ela se tornou... Os irmãos ali estão animados. Ou ela se tornou sem vida. Porque você não tem vida. Não é a Bíblia que está sem vida. É você. Quando a palavra fala, há arrependimento. Quando a palavra fala, há poder. Quando a palavra fala, eu sou silenciado e me submeto à voz de Deus. Mas quando a palavra é silenciada, a igreja murcha. Os púlpitos se tornam palestras. O culto se torna entretenimento. E a fé se torna superficial. Isso tem acontecido hoje em dia, irmãos. Muito. Tem muitos cultos murchos, extremamente avivados. Parece que está todo mundo super animado. Mas na verdade são pregações, palestras. São cultos que entretêm as pessoas. E a fé delas é superficial. Por isso que hoje elas estão e amanhã elas não estão mais. Paulo estava idoso, preso, prestes a morrer, mas estava cheio de convicção. Por quê? Porque ele sabia que o Evangelho, a palavra de Deus, não estão presos. Ele lembra a Timóteo: permanece naquilo em que aprendeste. Permanece, mesmo que o mundo mude. Permanece, mesmo que os tempos sejam maus. Permanece, porque a palavra é viva e eficaz, e ela sempre cumprirá o propósito de Deus. Hoje, o Espírito Santo nos lembra: volte à palavra, leia a palavra com fome, pregue a Bíblia com fidelidade, viva a Bíblia com alegria, porque quando a palavra fala, a igreja vive. E quando a igreja vive pela palavra, o mundo vê a glória de Deus. Amém. Feche os olhos e fale com o Senhor.